Olá, estamos aqui em mais um Momento Democrático. Hoje, eu e Ronaldo Bianchi vamos ter o prazer de entrevistar novamente o embaixador Rubens Barbosa. O embaixador atualmente é conselheiro da Fiesp, escreve nos principais jornais brasileiros, contribui com o seu conhecimento para elucidar a opinião pública brasileira a respeito, principalmente, de política internacional e de comércio exterior. Embaixador, muito obrigado por estar aqui conosco nesse programa do portal RC1, no nosso Momento Democrático. E eu queria conversar com o senhor, por exemplo, sobre o Mangabeira Unger. Ele saiu do PDT há dias atrás e saiu atirando, bem ao estilo dele, que é um homem polêmico, que gosta de polemizar. E ele colocou a política externa brasileira entre os seus pontos de crítica. Ele escreveu, por exemplo, parece que é mais agradável, comentando aí a atuação do presidente Lula, parece que é mais agradável ficar viajando pelo exterior, frequentando essas reuniões em que ele pronuncia discursos entediantes. Os outros chefes de Estado, que são homens de poder, mal conseguem disfarçar do cansaço ao ouvi-lo. E continuou depois, ficar viajando pelo exterior e lendo discursos que são escritos para ele, enumerando platitudes açucaradas, como se estivesse se candidatando ao Prêmio Nobel da Paz ou a mais diplomas honoris causas. Enquanto isso, o Brasil afundando no primitivismo produtivo e educacional. Essa fala é verdadeira? Olha, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite de vocês. E eu queria acrescentar, além dessa referência que você fez, que eu sou coordenador do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, também que tem uma participação muito ativa na discussão não só dos assuntos agrícolas, industriais, de comércio exterior, mas também da política externa e da política internacional. Essa pergunta que você coloca foca justamente a atuação do presidente Lula na política externa. O presidente Lula, ao iniciar seu governo, declarou que a política externa seria focada em 3 temas principais. Primeiro, a volta do Brasil ao cenário internacional. Segundo, o meio ambiente e a mudança de clima como central na política externa. E terceiro, a ação do Brasil para retornar a uma liderança aqui na América do Sul. Essas três propostas são corretas, era isso mesmo. O Brasil ficou 4 anos desaparecido, isolado no cenário internacional, ignorou o tema mais importante global, que é o meio ambiente, e desapareceu aqui na América Latina. Então, as prioridades foram corretas. O que eu acho, e aí eu discordo um pouco do que foi dito pelo Mangabeira, eu acho que a política externa é muito importante hoje para o Brasil. E o Brasil é uma potência em 3 áreas, né, nos temas globais, e a gente tem que fazer valer os nossos interesses, tanto na segurança alimentar, quanto na segurança no meio ambiente e mudança de clima, quanto na energia renovável. A gente tem o que dizer para o mundo. Acontece que, e aí parte da crítica do Mangabeira é correta, nós estamos sem foco na política externa, como também, na minha opinião, sem foco nos rumos do Brasil na política interna, entendeu? Então, o grande problema hoje do Brasil é uma falta de uma visão estratégica de médio e longo prazo. Nós estamos vivendo num mundo que se transformou rapidamente nesses últimos 10, 15 anos, está se transformando brutalmente por causa da inteligência artificial, do 5G. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá na Ucrânia, as novas formas de guerra, e nós estamos aqui fazendo o dia a dia, aqui o cotidiano, da mesma maneira como se estivéssemos há 50 anos atrás.
E eu acho que o presidente Lula tem feito algumas afirmativas muito complicadas. Quer dizer, a palavra do presidente é ouvida, sobretudo na política externa. O cuidado na frase, na palavra, é muito, muito importante. E aqui nós vemos até coisas recentes, não vou falar de coisas dos últimos 6 meses, de coisa dessa semana, né? Essa afirmativa do presidente, que nunca eu tinha ouvido falar no Tribunal Penal Internacional. Quer dizer, isso aí depõe contra a própria credibilidade dele. Como é que um presidente da República nunca ouviu falar no Tribunal Penal Internacional? O que não é verdade, porque ele mesmo já recorreu ao tribunal para procurar penalizar o seu antecessor. Então, essa maneira simples ou simplória em que o presidente Lula fala no exterior sobre política externa, para nós é muito, do ponto de vista do Brasil, é muito complicado, porque coloca em xeque a credibilidade do presidente, né, em comparação com o que os outros falam. A gente vê o presidente da China, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, o presidente da Índia, né, a substância com que eles veem. Você pode não concordar com o que eles estão falando, mas eles estão falando coisas que interessam ao seu país. Quer dizer, então, eu acho que a crítica do Mangabeira, em parte procede, em parte eu acho que é um excesso, né? Porque realmente eu acho que a política externa hoje é parte da política econômica, da política ambiental, da política social do Brasil. Nenhum país hoje pode ignorar as transformações que estão ocorrendo no mundo e o impacto da nova economia, da nova ordem global sobre as políticas econômicas, sociais, ambientais que todos os países do mundo estão tendo que enfrentar. Então, é um momento delicado, complicado, e que aqui no Brasil nós ignoramos. Quer dizer, você vê, poucos são as pessoas que se dedicam a tentar explicar o que está acontecendo lá fora, aqui dentro, e o impacto disso sobre o Brasil. Quer dizer, nós ainda estamos naquela mentalidade da época militar, em que se dizia que o Brasil era uma ilha, né? Uma ilha de prosperidade e tal. Não é nada disso, né? Não. Isso é passado. Hoje, o conhecimento, a tecnologia, a inovação é o que leva os países adiante. Nós estamos vendo o que aconteceu com a China, o que está acontecendo com a Índia, o que está acontecendo com os países asiáticos. Isso tudo tem como base o aprimoramento da educação. A educação é a primeira coisa. E onde é que está a educação aqui no Brasil? Quais são os rumos da saúde, da educação? O que a gente fala em relação à política externa pode se aplicar também à política interna. Nós estamos sem uma diretriz, sem uma perspectiva de futuro. Não é? Isso é muito importante para todos os países. Nós aqui não temos, inclusive por causa da divisão interna que existe no país. Como é que qualquer partido ou qualquer grupo político vai apresentar um projeto nacional? Não é aceitável pelo outro grupo, mas há outras maneiras de você definir os rumos, definir as orientações e definir as perspectivas que interessam ao Brasil nesse momento, nessa quadra histórica que nós estamos vivendo. Agora, embaixador, fala, pois não, Ronaldo. Embaixador, sim, nessa quadratura que o senhor colocou, o governo realmente está perdido. Ele não consegue, a liderança dos ministros não consegue sobrepor essa falta de foco do presidente, né? E a gente não vê nenhuma ação da Casa Civil nesse sentido também de organizar o governo. Ou seja, o governo está ao léu, está uma nau perdida, nau fantasma, né? Agora, o seguinte, mas quando a gente olha o resto da nação, quais são os grupos que poderiam fornecer essas diretrizes que estão faltando ao governo?
Olha, você tem muitos centros de pensamento, de ação, né, política, econômica. O problema grande do Brasil, na minha visão, é a ausência de liderança. Você não tem liderança no governo. O presidente Lula, hoje, pela idade, por uma série de fatores, ele não tem a liderança que ele tinha quando assumiu pela primeira vez o governo. Dentro do governo, como você mencionou, não há nenhuma liderança. No Congresso, não há liderança que pense o Brasil. Há liderança que pensa em interesses setoriais, interesses pessoais, mas interesses do país, você não tem ninguém. No meio empresarial, a mesma coisa. Mesmo na área do agro, que é o setor dinâmico da economia, quem está levando a economia brasileira hoje é o agronegócio. Mas não há também lideranças importantes que possam influir no processo político, econômico, social aqui no Brasil. No meio acadêmico também não há liderança, então é um problema, porque você não tem pessoas que possam influir. Aqueles que procuram falar, que têm tribuna, que escrevem, que falam, não têm força política para influir no processo de aprimoramento e de definição de rumos para o país. Realmente é uma situação que não é só privilégio do Brasil, nós estamos vendo, para não citar muitos exemplos, o que está acontecendo na Inglaterra. Na Inglaterra, a ideologia fez com que o país perdesse o rumo. Né? Ao sair por ideologia do mercado comum, a Inglaterra ficou solta no mundo, sem nenhuma perspectiva e sem liderança também. Então, esse não é um problema só do Brasil. Então, eu acho que, respondendo à tua pergunta, eu acho que a sociedade civil hoje, que tem uma força muito grande aqui no Brasil, para poder influir no processo. Você tem que ter essa ação da sociedade civil se manifestando, apoiando, criticando e dando insumos para que o Congresso e o Executivo possam mobilizar. O problema do Congresso aqui no Brasil é muito sério, porque como o Congresso, sem liderança, sem rumo também, não aponta caminhos, não há ninguém aqui no Brasil, dentro de um regime democrático hoje, que possa influir para levar o país para um caminho ou para outro. Nós tivemos aqui no Brasil grandes líderes, né, democráticos, né, Juscelino, Fernando Henrique, que deram um caminho para o país. Está faltando isso hoje aqui no Brasil. Agora, nós temos aqui algumas páginas que o Brasil não consegue virar, não é? Então, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia. Há décadas que essa história vai, volta, e o Brasil não consegue virar essa página. Entrar no Conselho de Segurança, ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Outra pauta que também, anos e o Brasil não consegue, nem vai para frente, nem vai para trás. Agora estão surgindo algumas novidades aí, como o BRICS, por exemplo, né, que seria uma nova opção, uma nova janela para praticar aí um organismo multilateral que compensaria, de certa forma, aí as lideranças tradicionais econômicas do mundo. Mas, enfim, com a Europa, por exemplo, existe gente que defende que o Brasil não devia mais tentar isso. Afinal de contas, a Europa já é o segundo maior cliente do Brasil. Acabou, tá bom. Existem pessoas que falam, olha, não vai melhorar nada fazer esse acordo aí. O Brasil a Europa já é o segundo maior cliente do Brasil e nunca o Brasil vai conseguir 40 assinaturas. Sempre vai haver um paísinho lá da Europa que, ou por idiosincrasia, ou porque vai estar atuando pela França ou pela Alemanha, vai melar essa história. Enfim, a gente não está um pouco atolado nesses problemas, não precisaria ter uma nova visão, uma nova forma de ver o mundo que está mudando tão rápido, como você mesmo falou aí, com a inteligência artificial, o IG5 e todas essas novidades? Olha, os 3 exemplos que você deu
não são decisões apenas do Brasil. Não depende do Brasil nas 3 áreas que você mencionou. Então, na União Europeia, eu acho que agora, eu sou dos poucos que acredita nisso, pode ser que mais alguns meses eu tenha que voltar atrás, mas eu sou dos poucos que acho que a gente vai acabar assinando esse acordo, porque é de interesse político da Europa e do governo Lula, do próprio presidente. Então, apesar do acordo ter sido muito criticado dos 2 lados, né, como você mencionou, do lado da Europa, do lado do Brasil, do ponto de vista geopolítico, e essa palavra agora é nova, né, pouca gente se refere a ela, mas do ponto de vista geopolítico, esse acordo é muito importante para o Brasil e para a Europa também, no meio dessa confrontação entre a China e os Estados Unidos, no meio da guerra. Então, você ter uma opção, né, é muito importante. Isso aí eu acho que, nos últimos anos, 3 últimos anos, a culpa não foi do Mercosul, a culpa foi da União Europeia, que levou 3 anos para apresentar uma carta, um protocolo adicional, como eles chamam, e que chegou agora, em abril, totalmente defasado. Era uma carta dirigida ao governo anterior, não a esse. E aí agora nós estamos, em 2, 3 meses, respondendo à carta, e agora, essa semana, pelo que circula, o Mercosul vai responder ao protocolo adicional da União Europeia. Eu acho que a resposta não reabre o assunto, não reabre as negociações. Eu acho que a Europa vai aceitar. Em relação ao Conselho de Segurança, essa é uma pretensão do Brasil, da Índia, do Japão, da Alemanha. Eu acho que é normal você ter pretensões. Agora, não depende do Brasil, depende dos membros permanentes do Conselho de Segurança, dos Estados Unidos e de outros países. Então, quando essas potências resolverem ampliar o Conselho de Segurança, a candidatura do Brasil está aí, está consolidada. E agora nós voltamos para um regime aberto, democrático, que se preocupa com a área internacional. A candidatura do Brasil fica mais forte. Então, eu acho que nessas áreas todas, o Brasil tem que continuar a insistir nas suas posições. E, como eu disse, a política externa hoje é muito importante para todos os países do mundo, justamente por causa dessas grandes transformações. Então, eu acho que o que aconteceu agora nos BRICS, eu pessoalmente discordo, né? Eu acho que o Brasil não devia ter cedido à demanda da China, porque enfraquece a posição do Brasil, dilui a posição do Brasil entre 11 países, e eu acho que vai aumentar ainda mais esse número. E, sobretudo, o Brasil fez tudo isso sem receber nada em troca, porque essa referência que está no comunicado final dos BRICS sobre o Conselho de Segurança não quer dizer absolutamente nada. O governo brasileiro apresentou isso como uma grande conquista, mas, na minha visão, lendo em detalhe, lendo nas entrelinhas o que está escrito no comunicado, não houve nenhuma mudança da posição da China. A China não vai apoiar a Índia para o ingresso no Conselho de Segurança. E a China nunca se manifestou claramente a favor do Brasil. Fez nesses comunicados, sem citar o país, fala we, né? We the people, né? We the countries, né? Nós, os países aqui, é que nós somos a China, a Índia, somos nós, né? Mas não é a China. Então, realmente foi uma decisão, eu acho, que não atendeu ao interesse nacional. Agora, eu acho que, com esse mundo em grande transformação, a posição do governo americano, né, do presidente Biden, de tentar dividir o mundo entre democracias e autocracias, isso não pegou, isso o mundo não comprou.
Mas o que o mundo vai comprar, na minha opinião, a partir dessa reunião dos BRICS e da reunião agora do G20, é a divisão do mundo entre Ocidente e anti-Ocidente. Isso é o que vai acontecer. E os BRICS vão ficar no anti-Ocidente. E aí, de novo, se coloca o problema da política externa. Quer dizer, o que aconteceu nos BRICS é importante, mas, do ponto de vista do Brasil, o mais importante é saber para onde o Brasil vai se esse grupo se consolidar como um grupo anti-ocidental. Esse que é o grande problema, porque o Brasil, ninguém nega, é um país ocidental. Os valores, os princípios, né? Todo mundo quer ir a Miami, quer ir a Orlando. É eurocentral, né? Eurocêntrico, não é... Culturalmente, nós somos ocidentais, europeus, americanos. Agora, nesses últimos 15 anos, o Brasil passou a depender da Ásia. 50 e tantos % dos nossos produtos de exportação vão para a Ásia. 37% dos produtos agrícolas vão para a Ásia. Mas isso, mas me perdoe lhe interromper, mas isso também não é consequência de atritos, que às vezes até artificiais do Brasil com as economias ocidentais? Quer dizer, isso também não é uma opção do Brasil? Não, isso não é opção do Brasil, não. Isso aí é uma realidade do mercado. Quer dizer, o mercado de consumidor de alimentos aumentou muito na Ásia. Hoje, no jornal, está que o México passou a ser o maior exportador para os Estados Unidos. O México passou a China, o México passou o Canadá e é o maior exportador para os Estados Unidos. O Brasil podia estar também disputando isso, de ser o maior exportador para os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil fez uma opção de não querer. Não, o Brasil não. A geografia fez uma opção que foi favorável ao México e desfavorável ao Brasil. É uma fronteira enorme, né? Se o Brasil tivesse ao lado dos Estados Unidos, hoje o Brasil seria o maior exportador para os Estados Unidos. Isso é uma realidade geográfica, né? O México só é o maior exportador porque está do lado dos Estados Unidos e porque muita coisa que vinha da China passou a ser produzido no México, pela proximidade geográfica com os Estados Unidos. Não tem nada a ver com a nossa preferência para os Estados Unidos. O comércio do Brasil com os Estados Unidos, nesses últimos 2 anos, aumentou, mas a gente não tem a facilidade de exportação de produtos agrícolas para os Estados Unidos como tem para a China, nem o interesse, porque o Brasil, os Estados Unidos e a China são os 3 maiores produtores agrícolas do mundo. Então, o Brasil compete com os Estados Unidos. A gente não tem nos Estados Unidos um mercado. E hoje, como eu falei no início, o motor da economia brasileira deixou de ser a agricultura, deixou de ser a indústria, a agricultura. Na década dos 80, no final dos anos 80, a indústria representava 27%, 28% do PIB. Hoje representa 10%. A indústria de transformação é 10% do PIB. Ao contrário da agricultura. Chegou, na verdade, a 35%. Como? Chegou a 35% a indústria. Pois é, e hoje é 10% a indústria de transformação. Então, hoje a realidade, hoje não, nesses últimos 15 anos, o mercado para o Brasil e os investimentos para o Brasil vêm da Ásia. Nós estamos vendo aí a Arábia Saudita, os Emirados, a China, investindo aqui no Brasil. Não são empresas americanas, empresas europeias. As que estão aqui continuam a trabalhar, continuam a investir, mas não há investimento novo significativo dos Estados Unidos aqui no Brasil. Nós temos que ver isso também. Os Estados Unidos perderam o interesse em relação à América Latina. Eles não investem na América Latina, não há uma política econômica comercial com a América Latina. O problema dos Estados Unidos em relação à América Latina é a imigração. E Cuba e Venezuela, só isso, não tem mais. Os outros países desapareceram do radar da política externa americana. Rubens, voltando ao problema da autocracia, o Brasil está se alinhando cada vez mais aos países autocratas, né? Ele faz um discurso a favor do Maduro, quer empurrar o Maduro no BRICS, a favor da Nicarágua, fala bem do Putin, da Rússia,
E as coisas vão ficar por isso mesmo? Os Estados Unidos e os países europeus vão engolir e vai ficar tudo certo? Olha, eu acho o seguinte: o que está acontecendo com o Lula acontecia com o Bolsonaro. Os países não estão prestando atenção, não vão prestar mais atenção ao que o Lula diz. Vão prestar atenção no que o Itamaraty fala. Entendeu? No tempo do Bolsonaro era isso, ninguém prestava atenção em termos internacionais, né? Ninguém prestava atenção no que o Bolsonaro dizia, prestava atenção no que o Itamaraty falava. Desde o começo do governo, você viu, os votos da ONU sobre a guerra foram do Itamaraty, que foram os corretos. As declarações do Lula, você vê que não tem nenhuma repercussão, porque as pessoas dos Estados Unidos eles estão vendo que o Lula está dizendo coisas que são pessoais dele, não representam o país. Então, quando você diz que o país está se aproximando dos países autocráticos, não é o que acontece. O Lula está falando de maneira próxima desses países, mas nós não estamos, o Brasil como um todo, a sociedade brasileira não está se aproximando. Isso aí é uma coisa circunstancial. Você vê, com relação ao Maduro, que você se referiu, ele relativizou a democracia. Quer dizer, isso aí fica uma coisa pitoresca, não é? Mas ninguém leva a sério isso. Então, eu acho que a palavra do presidente é muito importante, como eu já mencionei. E o que o presidente está repetindo, ele está perdendo a credibilidade e a atenção dos países de fora. Os países de fora vão pensar, vão ler o que o Itamaraty falar. Não Mas o Itamaraty é o Celso Amorim ou é o Mauro Vieira? Pois é, isso é uma situação que complica aqui dentro, porque eu acho que muito do que o Lula está dizendo, ele está ouvindo do Celso Amorim. É. E talvez ele não tenha compreendido totalmente o que o Celso Amorim tenha dito a ele. Porque uma coisa que eu imagino tenha acontecido, por exemplo, para ficar nisso que você está dizendo, o Celso Amorim deve ter explicado para ele que a Rússia atacou a Ucrânia porque a Ucrânia quis entrar na OTAN e que isso era um problema de segurança da Rússia e a Ucrânia quis entrar na OTAN, quis entrar para a União Europeia e que, por isso, a Rússia atacou a Ucrânia. O Lula entendeu nisso que ele ouviu que a Ucrânia também era culpada e que ele falou que a Rússia era culpada. Eu acho que ele entendeu, ele dá sua própria, na minha visão, ele dá sua própria versão sobre os briefings que ele recebe nessa área externa. Por isso que eu estou insistindo em falar que a palavra do presidente é muito importante, porque as pessoas ouvem o que o presidente diz e pensam que é o que o país quer, ou deseja, ou aspira, ou pensa, quando, na realidade, aqui, desde o Bolsonaro, agora com o Lula, o que o presidente fala não representa exatamente o que o Brasil aspira. Mas você não acha isso inacreditável? Quer dizer, o líder da nação não é respeitado, a palavra dele não vale. Mas é uma coisa não é que não vale, eu não estou dizendo isso. A palavra dele é muito importante, por isso que eu estou insistindo. Não é que ele não vale a palavra, é que as pessoas não escutam o que ele fala. É diferente, porque você tem um governo, tem o Itamaraty, que faz os pronunciamentos, escreve, vota na ONU e tal, e isso aí é que o exterior acompanha, entendeu? Não é que a palavra do presidente não vale. A palavra do presidente vale muito. Agora, os países não absorvem, não escutam o que o presidente fala. Tá bom. Perfeito. A gente está chegando aqui mais no final aí da nossa entrevista, da nossa conversa. Você está otimista aí sobre o que vem pela frente aí para o Brasil? Olha, são vários aspectos, né? Eu acho que no aspecto da política externa,
eu acho que há indícios preocupantes em relação aos rumos da política externa, pela politização, pela ideologização da política externa. Se isso ocorrer, realmente eu acho que vai ser muito negativo. Nós já tivemos a ideologização da política externa na época, no segundo mandato do Lula, com a Dilma, e com sinal trocado com o Bolsonaro. Se isso ocorrer, do ponto de vista externo, vai ser muito negativo para o Brasil. No ponto de vista econômico, eu acho que esse ano a economia, por causa do agronegócio, vai muito bem, vai crescer acima de 2%. Eu não acredito nesses números que estão dando aí, de cerca de 3%. Acho muito difícil que isso ocorra, mas mais de 2% já será um aspecto muito positivo. Agora, eu não acho que, pelo que está acontecendo no mundo, pelo que a gente está vendo aqui dentro do Brasil, eu não acho que esse crescimento seja sustentável. O ano que vem, nós devemos voltar a crescer 1 e pouco por cento. E do ponto de vista do tema mais importante hoje, global, que é o meio ambiente, eu acho que nós estamos indo bem. Eu acho que o Brasil está tomando medidas aí para se adequar aos compromissos internacionais que nós estamos assumindo, quanto ao desmatamento da Amazônia, quanto ao combate aos ilícitos na Amazônia e quanto à posição internacional. Nós temos 2 elementos importantes que vão definir o rumo do Brasil nas próximas décadas, eu acho. Primeiro é o grupo dos 20 o ano que vem. E segundo é a COP30 em 2025. Nesses 2 grandes acontecimentos que o Brasil vai sediar e vai presidir, se nós não encontrarmos o nosso rumo, não encontrarmos o caminho, não encontrarmos o objetivo que o Brasil perseguirá nas próximas décadas, então realmente fica difícil você ver como o Brasil vai se desenvolver nos próximos anos e próximas décadas. Rubens, só mais uma pergunta sobre a Amazônia. Parece que os índices de desmatamento estão diminuindo, incêndio estão diminuindo, mas aí o governo começa a se dividir quanto à exploração de petróleo lá na faixa equatorial, enquanto a Guiana e a Guiana Francesa e Suriname já começam a explorar o petróleo. Isso é um empecilho para o Brasil? A posição do Brasil pode ser prejudicada se começar a explorar petróleo naquela região ou é indiferente? Olha, eu continuo pregando, né, que o Brasil tem que defender o seu próprio interesse, entendeu? O interesse nacional é o rumo do Brasil. Eu não tenho todos os elementos para julgar essa questão da pesquisa, não é nem exploração, né? É pesquisa do petróleo e não é na Foz do Amazonas, é a 540 quilômetros da Foz do Amazonas. Então, mas a campanha do meio ambiente é para jogar essa areia nos nossos olhos, né? Pois é, mas aí eu acho que esse governo e todos os governos anteriores, eles não sabem se comunicar. Quer dizer, o que quer dizer, pelo que eu ouvi, eu não sei se isso corresponde à realidade, mas pelo que eu ouvi, o que a Petrobras está buscando, a exemplo de como você mencionou, a Suriname e a Guiana Francesa, é pesquisar a 540 quilômetros da costa do Brasil a existência de petróleo no subsolo, em alto mar. Então, não se trata de explorar petróleo na Foz do Amazonas, tá? 540 quilômetros da Foz do Amazonas. Segundo lugar, não é perfurar petróleo, é pesquisar para ver se existe petróleo. E terceiro, e aí é uma coisa muito técnica que eu ouvi, eu não tenho condições de avaliar, o que me dizem é que as correntes marítimas que existem naquela região, ao norte, né,
do Equador, ali do norte, faixa equatorial, essas correntes não jogariam o petróleo para a costa brasileira. Jogariam o petróleo para o norte, para o Golfo do México. Isso. Então, o interesse brasileiro tem que ser preservado. Se isso não afeta a preservação da floresta, não afeta o meio ambiente no Brasil, se tudo isso que me falam é verdade, eu não vejo por que, sem prejudicar o meio ambiente, se possa fazer pesquisa. Eu defendi, durante a reunião do Tratado de Cooperação Amazônica, que a França devia participar, porque a Guiana Francesa é limite do Brasil, é a Amazônia, e está explorando petróleo lá. Por que o Brasil, a 500 quilômetros da foz do Amazonas, não pode pesquisar? Nós não estamos pedindo para explorar. Aí é outro problema. Depois, se tiver petróleo, aí as condições, né, para evitar qualquer acidente, qualquer problema ambiental, terão que ser tomadas pela Petrobras. Mas e a Petrobras é fantástica, né? A Petrobras explora petróleo no subsolo a nível do pré-sal, que é 3, 4 quilômetros abaixo. Nunca ocorreu um acidente. Não sei por que. Eu acho que aí essa questão das ONGs e tal, eu acho que isso aí é um problema que a gente tem que administrar e mostrar que não vai haver nenhum efeito. O problema é que o Brasil fica sempre na defensiva. Nós temos que, a partir da COP, a partir do G20, onde o meio ambiente vai ser uma prioridade, a gente tem que partir para defender os nossos interesses, colocar na mesa a métrica nova do Brasil. Quer dizer, a gente tem que sair dessa posição defensiva em relação ao meio ambiente. O Brasil é um dos países que tem o menor índice de carbono na atmosfera. E é um dos países que tem uma energia mais limpa. Enfim, nós temos o que dizer. O problema é que a gente fica na defensiva em vez de mostrar... Mais uma vez, falta liderança, né? Mais uma vez, falta liderança. Eu até queria... Eu me lembrei que há uns anos atrás eu assisti um congresso de petróleo na Espanha, que é o congresso das petroleiras, não é dos fornecedores, é o congresso das companhias petroleiras. E estava lá o Sheik, presidente da Aramco, que é a maior companhia de petróleo do mundo, é a companhia da Arábia Saudita. E ele disse uma frase que depois me disseram que nem é dele, mas para mim ficou sendo dele, porque eu escutei ele falando isso. Ele dizendo: olha, vocês têm que tomar muito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a era da pedra, a idade da pedra, acabou, não foi porque acabou pedra. Apareceu um outro negócio. Pedra tem aí até hoje. Ou seja, ou a gente aproveita o petróleo, que nós temos, em abundância, ou a gente pode estar entregando, deixando na mesa uma riqueza que poderia viabilizar muito o Brasil. Muito, muito, muito. E as reservas aqui no Sul, né, no Rio, aqui em São Paulo e tal, elas são finitas, elas têm anos aí para terminar. Se houver um outro pré-sal lá no norte, por que não se deve analisar isso? Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que defender o interesse de cada um. Você vê, a Arábia Saudita está usando o petróleo para fazer tudo isso que ela está fazendo. Entendeu? O petróleo vai continuar aí por muito tempo ainda, apesar... Não, e a Noruega, os países escandinavos, o Mar do Norte para a Inglaterra, são vários exemplos aí. Não, mas então, eu acho que Rubens, a gente precisa de liderança. Quem é a liderança para ir contra essas ONGs? Eu diria que o Brasil tem 2 pontos. Eu acho que o Brasil... Tem 2 pontos aí que o Brasil não está se impondo da maneira que devia se impor. Né? Um país que tem os irmãos Vilas Boas e que tem o Rondon não pode ficar escutando desaforo de política indígena. Não pode. Isso é outra coisa.
O general Custer também é um herói nos digo, Estados Unidos, né? E o outro General o Custer General Custer é o General Custer Vamos, então, mas um país um de cada pequeno, vez, um de cada vez. Não, mas eu digo, são dois Tá bom. pontos que o Brasil não se organiza para se defender. A política É verdade, mas voltando ao petróleo, quem é a liderança que vai bater na tecla que a gente tem que pesquisar e garantir que isso vai acontecer? É um presidente que não tem respeito, a palavra dele meio jogada ao ar, ou é o ministro, ou é o presidente da Petrobras, ou é o Congresso, ou é a Fiesp, a CNI? Quem é que vai defender a nossa riqueza, a exploração desse nosso subsolo? Bom, vamos deixar essa pergunta aqui. Pelo que a gente vê nos jornais, é o presidente, né? O presidente está querendo fazer a pesquisa. Eu acho que aí ele está correto. Vamos correto, está corretíssimo. Está correto. Muito bem. Muito obrigado, então, embaixador, em nome aqui do nosso programa, do Portal RC1. Essa acho que foi uma conversa aí bastante elucidadora, para usar de novo a palavra, sobre esses pontos todos que foram levantados e que pena que acabou. Quem está assistindo, por favor, dê o seu like aí para nos ajudar a promover mais o programa. E o programa é seu aí para a sua despedida. Muito obrigado aí pelo convite, foi muito interessante. Vocês abordaram, eu acho, aspectos importantes que não são discutidos aqui no Brasil. A política externa, assim como a política de defesa, que é outra área também ignorada por muita gente, são duas áreas muito importantes do ponto de vista do Brasil. Quer dizer, muita gente aqui discute os seus interesses, os interesses partidários, os interesses setoriais, mas pouca gente discute o Brasil. Eu acho que chegou a hora da gente, a sociedade civil, passar a discutir o Brasil, o que interessa para o Brasil e que se espera que surja alguma liderança que possa dar o tom dessas discussões e indicar caminhos para que o Brasil, nos próximos anos, nas próximas décadas, possa ter um lugar que efetivamente ele merece. Hoje nós estamos numa posição em que o Brasil está perdendo espaço no cenário internacional. Nós vemos aí a China, agora a Índia, a Indonésia, e o Brasil está perdendo espaço. Quer dizer, nós temos que voltar a crescer, reduzir as desigualdades e ter uma política externa que defenda claramente os interesses nacionais. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Até logo, tchau. Um abraço.